Olá, vamos falar de eternidade? Faz uns dias que eu não apareço por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que a Bíblia trata. E nós precisamos compreender bem esse tema, porque compreendendo esse tema, nós podemos compreender melhor muitas coisas que acontecem aqui no nosso mundo. Então, a gente já falou sobre a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, que ela é a carta de Deus para nós, que ela foi inspirada não por vontade de homens, apesar de ter sido escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós já vimos também um pouco sobre Deus, sobre a inegável existência de Deus e os seus atributos. E o que nós temos visto aqui é só um pouquinho, um grão de areia, diante da imensidão que é isso aqui, a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma lição que ela traz o nome de seres espirituais. E nós vamos começar pelo capítulo 1 do primeiro livro da carta de Deus para nós, que é Gênesis. E ele diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, Deus criou os céus e a terra. A terra, nós já sabemos bem onde ela é. Nós habitamos nela, né? Nós estamos aqui em cima dela. É a nossa morada, é a terra. Mas e o céu? O céu existe? Onde é que ele fica? Os seres humanos, eles podem chegar até o céu? Quem está morando no céu hoje? O Salmo 11, no versículo 4, ele nos traz uma dessas respostas. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Então essa é uma das respostas. Quem está no céu? Deus, o trono de Deus. Mas quando nós falamos em céu, além de nos vir a lembrança de que ali é a morada de Deus, também nos vem lembrança de outros seres, os anjos. E a Bíblia, ela trata desses seres chamando-os por alguns nomes diferentes. Serafins, querubins, potestades, poderes celestiais. E Neemias 9, capítulo 9, verso 6, ele nos traz uma informação que eu acho assim maravilhosa. Olha só. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, juntamente com o seu exército. E o exército dos céus te adora. Esse texto aqui, ele é simplesmente maravilhoso. Mas quem é esse exército no céu que adora a Deus? Apocalipse 5:11, ele vem nos dizer assim, que ao redor do trono do Senhor, haviam milhões de milhões e milhares de anjos. E a palavra anjo, ela significa mensageiro, servo. E Deus criou esses anjos, todos, milhares e milhões de milhões, não são poucos. E Deus criou todos eles perfeitos, com grande sabedoria, com grandes poderes. E para que Deus criou esses seres? Para que Deus criou esses anjos? Para servi-lo. No princípio, quando Deus criou esses anjos, esses seres espirituais, esses milhões de milhões e milhares de milhares, eles moravam no céu. Mas como assim?
moravam no céu, não moram mais? Então, entre esses anjos que Deus criou, estava um anjo chamado Lúcifer. E a palavra Lúcifer significa portador de luz, em latim. E Deus deu a esse anjo Lúcifer, o portador de luz, deu a ele um lugar de poder, de liderança sobre os outros anjos. Lembra que agora há pouco, no versículo que nós lemos, o autor, o escritor disse assim: e o exército dos céus te adora. É o exército de anjos do Senhor. Então, sobre esse exército, Deus colocou um ser como autoridade, como líder. E a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, verso 14, que esse querubim era chamado querubim ungido, querubim da guarda ungido. Mas houve um acontecimento muito importante no céu. E lembra quando no começo eu falei que nós devemos prestar muita atenção nessa lição, nesse aprendizado, porque a partir desse aprendizado sobre esses seres, nós vamos poder compreender muitas coisas aqui na perspectiva desse mundo. E Ezequiel 28:15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E como assim iniquidade? Em um anjo no céu. Ezequiel 28:17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Nesse momento acontece algo incrível no céu. Algo que a gente olha e fica se fazendo muitas perguntas. E eu vou ser bem sincera com vocês que eu não tenho a resposta para essas perguntas, para todas essas perguntas. E aí a gente vai dar uma pausinha aqui, porque a gente vai deixar essa parte para o próximo vídeo, porque um vídeo só não cabe essa história toda, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui falando sobre Lúcifer. E o último texto bíblico que nós lemos diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Nesse momento da história, Lúcifer, aquele anjo de luz, aquele anjo que era líder sobre os outros anjos, tinha um poder, uma autoridade especial ali. Ele está se rebelando contra Deus, o seu Criador. E Lúcifer, ele fez isso deliberadamente, conscientemente e estrategicamente. Ele planejou tudo. Isaías 14, no verso 13 e 14, vem nos contar o que se passava no coração desse anjo. Ele dizia assim: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então eram esses os pensamentos do coração de Lúcifer, que passava-se pela mente de Lúcifer. E ele não estava sozinho nessa empreitada. Junto com ele foram muitos outros anjos. Vocês se lembram que eles são milhões de milhões e milhares de milhares. E nesse momento é um outro momento que ele nos leva assim a fazer muitas perguntas. Muitas coisas vêm à nossa cabeça. E isso é muito maravilhoso, porque a leitura da palavra de Deus, ela nos instiga a isso, a nos fazer perguntas, a querer saber a resposta das coisas. Aqui, mais uma vez, eu confesso para vocês que eu não tenho resposta para todas as perguntas. E eu nem vou entrar nesse mérito agora.